Você sabe qual é a diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso? Eu sou a Amália e no Pesquisa na Prática de hoje eu vou explicar as principais diferenças entre essas duas técnicas de análise de dados, porque muita gente vem perguntar aqui para o nosso canal e acaba confundindo, e isso pode trazer um problema sério para a sua pesquisa. Você já deve ter ouvido falar sobre análise de conteúdo ou análise de discurso em algum momento da sua carreira acadêmica, seja na graduação, no mestrado ou no doutorado, alguém já te comentou sobre uma dessas técnicas de análise de dados qualitativos. Inclusive, a análise de conteúdo, a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando os principais pontos da análise de conteúdo da Bardan. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais, a análise de conteúdo da Bardan, esse é o livro. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre a análise de conteúdo, essa aqui principalmente da Bardan, e a análise de discurso, que ela tem um outro viés. As duas técnicas, elas são principalmente utilizadas para análise textual. A gente está falando aqui de dados qualitativos, interpretação ou análise de entrevistas, análise de anotações de campo, análise de reportagens, de jornais, de revistas, enfim, qualquer tipo de dado textual e até alguns dados visuais, vídeos, imagens ou até gravações em áudio também podem passar por análise utilizando essas duas técnicas. Mas muita gente acaba confundindo, achando que as duas servem para a mesma coisa e que elas podem ser utilizadas de forma aleatória. E não é bem assim. Cada uma ela tem uma característica específica e ela é mais apropriada para um tipo de pesquisa ou para responder um tipo de problema de pesquisa. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo hoje. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já clica aqui na sinetinha e já marca para poder receber as notificações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem vídeo novo aqui no canal. E se no final do vídeo você gostar do conteúdo, deixa essa curtida porque nos ajuda a crescer o canal e a chegar mais perto dos pesquisadores melhorando a ciência no Brasil. Mas então vou explicar os principais pontos, as principais diferenças entre a análise de conteúdo e a análise de discurso. E eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá? Eu tô me baseando nesse livro aqui, ó, do Roque Moraes. É um professor aqui brasileiro, ele já faleceu, mas esse livro é bem interessante porque fala desse tipo de análise aqui, ó, análise textual discursiva, tá? E a análise textual discursiva, ela fica no meio entre a análise de conteúdo e a análise de discurso. E um dos capítulos desse livro, ele explica exatamente as principais diferenças entre a análise de conteúdo e a análise de discurso. Então eu vou trazer aqui no vídeo de hoje algumas explicações que ele pontua nesse capítulo específico do livro, tá? Eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse livro do professor Roque Moraes. Antes de mais nada, se você não tem familiaridade com um desses tipos de análise de conteúdo ou análise de discurso, aqui a gente está falando de técnica de análise de dados. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando cada um das etapas de uma pesquisa, a parte de coleta de dados, a parte de análise de dados, a parte de resultados e a parte de discussões. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma assistida depois se você confunde cada uma dessas etapas. Mas essas duas técnicas, elas são utilizadas para a etapa específica de análise dos dados. Vou fazer uma rápida analogia aqui. Digamos que você vai fazer um exame de sangue, né? Eu vou fazer uma analogia entre exame de sangue e pesquisa. Você vai fazer um exame de sangue, a coleta de dados vai ser tirar o sangue com a seringa e colocar naqueles tubinhos, né? Que a enfermeira faz isso. Quando esse sangue ele vai para análise, o que eles vão fazer? Eles vão botar naquela centrífuga, eles vão passar por uma série de exames para poder então tirar dali os resultados. E aí você vai ver quanto de hemoglobina você tem, quanto de plaquetas, enfim. Então, fazendo uma analogia rápida com a pesquisa é a mesma coisa. A coleta de dados é a entrevista, é a observação participante ou não participante, o grupo focal, enfim, a forma como você vai coletar os dados. E aí, como é que você vai analisar esses dados? Você pode analisar com análise de conteúdo ou com análise de discurso, ou com outros tipos de análise. Mas essas duas são bastante populares aqui no Brasil entre os pesquisadores, principalmente da área das ciências sociais aplicadas, educação. E aí eu vou explicar um pouquinho então as principais
diferenças entre essas técnicas. Mas antes de eu entrar nesses principais pontos, eu vou deixar bem claro, gente, não tem certo e errado aqui, tá? A análise de conteúdo e a análise de discurso, cada uma delas tem suas características e suas qualidades. Só que cada uma é voltada para um ponto específico, para analisar de uma forma específica um fenômeno. O que não pode ser é você se posicionar de uma forma na sua pesquisa e adotar a técnica de análise de dados que não é mais apropriada. Então, de novo, não tem certo e errado. Tem pesquisas riquíssimas que usam análise de discurso e tem pesquisas riquíssimas que usam análise de conteúdo. Eu vou explicar essas principais diferenças, mas, de novo, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Vai ter a mais adequada para a sua pesquisa. Mas eu tenho certeza que depois de você entender essas principais diferenças, vai ficar mais fácil de você entender qual é mais adequada para sua pesquisa. Antes de começar a mostrar essas duas diferenças, a principal diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso está na epistemologia. É a forma como o pesquisador enxerga o mundo. Eu ficaria aqui horas explicando o que é epistemologia, a diferença entre cada uma delas para análise de conteúdo e para análise de discurso. Mas o Felipe já fez um vídeo aqui no canal explicando a epistemologia na pesquisa. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você dar uma olhada e aí entender essa questão mais epistemológica. O que eu quero dizer com isso? Existem várias epistemologias na pesquisa, mas aqui geralmente a gente apresenta as duas principais, as que são mais comuns da gente encontrar nas diferentes áreas do conhecimento. A análise de conteúdo, ela é mais alinhada, ela está mais voltada para a epistemologia positivista. Já a análise de discurso, ela está mais voltada, mais alinhada com a epistemologia interpretativista. Então, depois dá uma olhadinha lá no vídeo para você entender um pouquinho do que eu estou falando sobre positivismo e interpretativismo, mas aqui também você já começa a ter um caminho de qual é a provável técnica de análise de dados que fica mais apropriada para você adotar na sua pesquisa. O segundo ponto que mostra as principais diferenças entre análise de conteúdo e análise de discurso é a descrição versus a interpretação. A análise de conteúdo, ela tem uma etapa muito forte de descrição. Isso não quer dizer fazer páginas de páginas do seu trabalho descrevendo o campo, descrevendo isso, descrevendo aquilo. Não é isso. É que você vai precisar muito mais descrever as características dos dados durante a análise para depois ir para a parte de interpretação desses dados. Você não consegue, na análise de conteúdo, interpretar os dados sem descrevê-los. Por outro lado, muita gente fica só na descrição, na análise de conteúdo e esquece a interpretação, acha que não precisa interpretar. E não é bem assim, a análise de conteúdo sim precisa de interpretação, mas com técnicas específicas para isso. Na análise de discurso, há um salto direto para a interpretação e muitas vezes a descrição quase que não é necessária. Eles vão direto para a interpretação. Esse é o principal foco da análise de discurso. Enquanto a análise de conteúdo, a preocupação é muito mais analítica, na análise de discurso, a preocupação é muito mais interpretativa, que é interpretar aqueles dados. O terceiro ponto que eu vou falar para vocês para mostrar as principais diferenças entre análise de conteúdo e análise de discurso é com relação a como o pesquisador enxerga o texto que ele está analisando pela ótica de cada uma das análises. Na análise de conteúdo, o pesquisador olha para aquele texto e tenta identificar o que aquele texto está expressando com relação ao fenômeno que ele está analisando. Já a análise de discurso tenta entender qual é a forma que aquele texto significa algo e mais como essa significação ela é construída através da construção desse texto, do processo de produção desse texto. Então, na análise de discurso, a gente acaba olhando um pouquinho por trás, o que está envolvido naquele texto, enquanto a análise de conteúdo fica bem mais focado no texto em si. O quarto ponto que mostra bem a diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso é com relação ao foco. Na análise de conteúdo, o foco é na compreensão dos dados. Na análise de discurso, o foco geralmente é na crítica. O pesquisador ele já tem uma teoria prévia e ele usa essa teoria prévia como uma lente para
analisar esses dados, esse texto de forma crítica. Então aqui é um outro ponto bem interessante de diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso. A análise de conteúdo é mais voltada para a compreensão dos dados, do texto, e a análise de discurso ela é mais voltada para a crítica. E aí, de novo, não quer dizer que, mas a minha professora, a minha orientadora ou meu orientador pediu para fazer uma análise de conteúdo crítica de não sei o que, babá. Ok, existem pontos específicos ou aplicações mais específicas e se o teu orientador ou a tua orientadora tá mandando, diz amém, né? Ele provavelmente vai te dar outros livros, ele vai te indicar outros autores que fazem esse tipo de abordagem. Aqui eu tô fazendo uma comparação um pouco mais simples, porque a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de separar essas duas técnicas de análise e acabam se confundindo e tomando decisões que não são mais apropriadas para sua pesquisa. Então, assim, se a sua orientadora, se o seu orientador fez uma outra indicação, que é um terceiro ponto que eu não estou explicando aqui, com certeza segue o que ele ou o que ela indicou, vê os autores que ela está indicando e estuda um pouco mais sobre essa forma de análise. Aqui a gente está fazendo, claro, de uma forma bem mais simplificada, um comparativo, mas é para dar uma luz, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam nem sabendo para onde olhar e aí fica difícil de tomar uma decisão. Por fim, o quinto ponto que mostra a principal diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso é a forma de leitura. A leitura do texto na análise de conteúdo, ela é objetiva, ela tenta analisar o que está explícito no texto. A análise de discurso, ela olha o que está implícito no texto, ela olha de forma subjetiva o texto, ela tenta identificar o que não está manifesto no texto. Então, de novo, a análise de discurso, ela é uma leitura objetiva no que está explícito no texto e a análise de discurso vai para o que está implícito no texto, né? O que não está manifesto, o que não está num primeiro nível, mas sim no que está nos níveis mais baixos da interpretação. De novo, não quer dizer que possa ter algum tipo de técnica onde a análise de conteúdo também vai buscar algo implícito, mas aí são técnicas mais específicas, não é o que comumente os pesquisadores que adotam análise de conteúdo fazem. A maioria dos pesquisadores, principalmente os que estão baseados assim, ferrenhos na Bardan, que adotam análise de conteúdo, eles estão focados mais de forma objetiva no texto para analisar o que está explícito no texto. Eu espero que vocês tenham gostado, então, desses principais pontos que mostram a diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso, que agora você tem um pouquinho de luz e consiga, então, identificar qual dessas duas técnicas tem mais afinidade, está mais alinhada com a pesquisa que você está fazendo. Se você ainda tem dúvida, uma outra sugestão é, de repente, olhar o que os autores da sua área, que estudam a mesma temática que você, acabam adotando como a técnica de análise de dados. Eles usam análise de conteúdo ou a maioria usa análise de discurso? Ali também você pode ter um caminho para qual técnica é mais apropriada para você utilizar dentro da sua área de conhecimento. Novo, só porque todo mundo está usando análise de discurso não quer dizer que você precise usar a análise de discurso também. De repente o teu problema está mais alinhado com a análise de conteúdo. Mas, na dúvida, esse pode ser um caminho para você, então, identificar uma técnica que esteja mais alinhada com a sua abordagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até! Vamos de novo. Desculpa. Tô tentando me acostumar com o novo vídeo.